8h58, a gente volta aqui com o TV Mar News e volta também já com o nosso quadro Momento Seguro, gente. Olha, bastaram alguns minutos de chuva forte e constante para que Maceió enfrentasse uma série de transtornos na noite desse último domingo 20, né? A tempestade pegou muita gente de surpresa, alagou ruas inteiras, impedindo o fluxo normal de veículos, invadiu áreas comuns de condomínios e residências e também de estabelecimentos comerciais. A gente vai entender agora como é que fica a situação dessas pessoas que tiveram seus veículos, pontos comerciais ou mesmo residências danificados por conta dessa situação, agora no nosso quadro Momento Seguro. Pois é, e a gente já recebe aqui no nosso estúdio Djaildo Almeida, que vai então nos passar todas as informações nos casos fortes de chuva, como a gente teve no último domingo. Djaildo, é importante ter seguro para garantir aí que o prejuízo que a gente venha a ter não seja um prejuízo tão grande? Bom dia, Porlane, bom dia a todos. Em momentos como esse, Porlane, que a gente vê a necessidade do seguro, né? Então, a importância do seguro, de proteção do patrimônio, principalmente começando pelo automóvel, onde foram os que mais sofreram por conta das ruas alagadas, né? Infelizmente, se fala que qualquer cidade urbanizada não pode ver uma chuva, Maceió não é diferente. Começa pela educação da gente. Infelizmente, as pessoas não têm educação, terminam jogando lixo nas galerias e quem sofre somos nós mesmos, a própria sociedade. Com isso, alaga as ruas e os carros são os mais prejudicados. Pois é, e tem seguro, no caso de seguro alto, tem cobertura de danos causados por conta de alagamentos ou enchentes? Pois é importante frisar que tem seguro que dá garantia para isso, mas é a cobertura que a gente chama completa ou cobertura compreensiva, tá? Dentro do seguro alto você tem duas opções, a cobertura de incêndio e roubo e a cobertura compreensiva, que é colisão, incêndio e roubo. Nessa cobertura compreensiva dá garantia sim para situações como a gente está vendo aí, você vê que as ruas realmente ficaram alagadas. Teve situação na Avenida Assis Chateaubriand, se eu não me engano, também que ficou completamente interditada e, logicamente, isso danifica o veículo, né? Com certeza. Danifica o veículo. Teve veículos que estavam estacionados, como você vê aqueles dois ali, tem alguns estacionados que provavelmente a água entrou no veículo, tá? E aí ele vai ter a situação de ter que higienizar o veículo, né? Para poder voltar a usar o veículo. E aí tem cobertura sim. Pode acontecer duas situações, Porlane, nesse caso. Quando o alagamento ele atinge até uma parte do carro que não seja o painel, a gente chama de perda parcial, que é uma situação onde aquele carro pode ser recuperado e o cliente paga o valor da franquia para fazer o conserto. Muitas vezes ele tem que ver primeiro se vale a pena acionar, porque às vezes o valor da higienização é menor que acionar o seguro. Agora, se for acima do painel, que aí você já tem equipamentos eletrônicos atingidos, o módulo, né, que é a central do carro pode ser atingido, aí realmente não tem o que fazer, tem que acionar o seguro. Pois é, e nesses casos, né, quais os cuidados que o segurado deve ter para evitar danos ao veículo e não ter cobertura? Bom, é importante essa pergunta porque a gente sempre orienta os clientes que em situações como essa, primeiro tem que estar a segurança do cliente, a sua segurança, né? Então, situações como essa, você não deve adentrar em avenidas, por exemplo. Uma situação dessa, ele não deve adentrar numa avenida dessa com o risco de perder o seguro. Porque ele agravou o risco, né? Então, acontece muito em Maceió, a gente tem aquela rua no Farol também, a Coronel Lima Rocha, que qualquer chuvinha ela enche. Então, muita gente tem a expectativa que dá para passar e termina não dando e o carro fica parado. E isso a companhia pode caracterizar como agravamento do risco e aí o cliente pode perder a indenização. E seguro residencial, muitas casas foram alagadas, inclusive, Djaildo, nós mostramos aqui na segunda-feira o transtorno, olha só. É um condomínio no Farol, tá um condomínio novo, foi entregue há pouco tempo. Exatamente, olha a situação do condomínio, essa é a área comum do condomínio, né? Isso, pelo que a gente percebe, né? E muitas casas, a gente já mostrou também aqui na própria segunda-feira o transtorno de muitas famílias, né? Que ficaram, perderam móveis, enfim,
quebrou geladeira, um monte de coisa, um transtorno muito grande. Em caso de seguro residencial, cobre enchente e alagamento? Bom, a sua pergunta ela é excelente, porque muitas pessoas, primeiro, o seguro residencial ainda é um seguro pouco procurado com relação à proteção do patrimônio, né? Então, hoje a gente tem uma média de 15% das casas em Alagoas com seguro, casas e apartamentos, residências até 15%. Então, quando você contrata um seguro, você tem que ter, além da cobertura básica, que é a cobertura de incêndio, raio, explosão, você tem que ter outras coberturas. Nesse caso específico, você pode ter, deve ter, no caso, a cobertura de alagamento, tá? Que aí seria águas pluviais, uma cobertura de responsabilidade civil familiar e a cobertura de vazamentos em tubulações, certo? Então, são 3 coberturas que você pode incluir, tá? Vai dar aí em torno, dependendo da cobertura completa para a sua residência, uma casa aí beirando 400, 500 mil reais, R$1.000 por ano, você divide em 10 vezes de 100, é melhor você ter uma proteção do que ter um prejuízo enorme, como muita gente teve, né? Então, a gente sempre fala que seguro, ele não é custo, seguro é investimento. Esse vídeo que a gente viu agora há pouco, né, vale a gente repetir que esse vídeo, bota aí na telinha de novo aqui pra gente, aquele vídeo lá do condomínio. Isso aí foi uma área que ficou completamente, olha, você alagada. vê que tem elevadores próximos, então veja o prejuízo que esse condomínio teve. Provavelmente danificou as placas, da placa de elevador não é barata, né? A gente está falando aí de placa e também os bens comuns do condomínio, sem falar no transtorno. Com certeza. Que as pessoas vão precisar entrar em casa, e precisam passar pela área comum do condomínio. E Djaildo, em caso como esse, seguro de condomínio, tem como a gente garantir para que o condomínio não tenha tanto prejuízo assim? Pois é. Primeira coisa importante lembrar aqui é que seguro de condomínio é obrigatório, tá? Por lei ele é obrigatório. Segundo, o síndico ele responde civilmente se caso as coberturas que ele contratou não forem suficientes para bancar aquele prejuízo. Se for constatado que realmente ele não fez uma cobertura bacana, uma apólice bacana ali para o condomínio. Então, nesse tipo de situação, Paulane, ele também deve contratar aquelas mesmas coberturas que a gente citou do residencial. Então, vazamento, tubulação, alagamento, responsabilidade civil, que são coberturas que vão garantir esse tipo de situação, tá? E, inclusive, nesse caso específico, o dano elétrico também, porque a gente está falando aí de elevadores, onde placas, a média de elevador, uma placa dessa... A última placa que a gente pagou de um segurado de condomínio foi R$25 mil. Uma placa simples de um elevador, R$25 mil. Tá? Teve outras situações também, Porlane, vários condomínios tiveram seus interfones queimados por conta dos raios, né? Pois é, eu conheço, inclusive, uma situação, uma empresa de comunicação aqui da nossa capital está sofrendo bastante, porque um raio caiu, ou se não lá, mas lá próximo, e vários equipamentos foram queimados. Existe seguro também que garanta essa proteção, seguro comercial? Existe sim, no seguro empresarial você pode incluir também o dano elétrico, tá? Que vai garantir essa proteção contra toda essa situação, inclusive para os equipamentos, né? Olha só. Pois é, foram várias descargas. Em 30 minutos, 30 minutos a cidade estava cheia de água. Pois é, então dá também para a gente ter esse tipo de segurança nos estabelecimentos comerciais. Esse é um ponto importante que eu queria frisar, porque nos vídeos que a gente viu, eu particularmente eu não lembrava de ver a doutor Antônio Gouveia naquela situação. Que realmente é uma das ruas que geralmente não sofrem com a chuva, né? Mas acredito que as galerias deviam estar todas entupidas, né? Acho que chama atenção, eu acho que vale a gente lembrar, né, Djaildo? Foi num domingo, eu acho que dia de domingo não tem recolhimento de lixo e a produção de lixo sempre continua, principalmente aos finais de semana, as pessoas estão em casa, enfim. Eu acredito que tenha sido por essa razão que houve esse transtorno inteiro, esse entupimento das galerias de águas pluviais, causando esse... Olha só, gente. Pois é. Realmente foi uma situação muito atípica. Particularmente, eu nunca tinha visto o doutor Antônio Gouveia assim. Então, assim, o que a gente alerta para os empresários? Uma situação dessa, o que é que pode ocorrer? Um cliente escorregar e vir a processar judicialmente o estabelecimento comercial. E quando a gente fala em processo, você está falando aí em custo de honorários advocatícios, custo com processo. Provavelmente a decisão do juiz vai ser favorável ao cliente.
E aí você vai ter um custo que você não deveria ter e não poderia. E dependendo da situação, você pode até fechar as portas, porque pode ser uma situação drástica e o juiz determinar um valor aí que seja incompatível com a sua situação financeira. Né? Então, o importante é você ter uma cobertura de responsabilidade civil para que nesse tipo de situação, caso venha acontecer, ele tenha pelo menos a proteção aí da rentabilidade dele, do patrimônio dele, da empresa dele. E lembrando que CNPJ, as empresas com CNPJ, lógico, todas as lojas físicas, elas obrigatoriamente têm que ter pelo menos a cobertura básica, sem raio explosão, que infelizmente muitas não fazem. E você mesmo teve em loco, né, numa loja onde pegou fogo, não sei se você lembra, sim. Foi inclusive tema Fizemos uma matéria, do prêmio jornalismo. Ganhamos até prêmio nacional com essa matéria, mostrando exatamente essa situação. Pois né? Um incêndio que aconteceu em uma galeteria, e você imagina só, né? A galeteria sofreu com o incêndio, era o ganha-pão daquela senhora, né, da família, e infelizmente ela ficou com um tempo parada, só não teve estabelecimento completamente parado, porque conhecia muita gente na redondeza e o pessoal acabou ajudando, colocaram um freezer, uma geladeira e foram ajudando para que eles não perdessem tudo. Mas foi um susto muito grande para a dona Zuleiva, ainda me lembro o nome dela. Mesmo. Ela disse que depois do ocorrido, ela sem dúvidas iria colocar um seguro. Isso mesmo. Então, assim, notem a importância do seguro. A gente aqui, o quadro de hoje foi justamente para mostrar a vocês que em 30 minutos, a chuva que ocorreu em Maceió, ela danificou vários estabelecimentos comerciais, casas, carros, nem se falam. Então, a importância do seguro para esse tipo de situação, cada caso tem uma proteção necessária. Lembrando de sempre procurar o corretor de seguros, né? E como eu sempre falo aqui, seguro não é custo, seguro é investimento. Pois a gente tem mencionado aí essa situação de alagamentos, né? São alagamentos, foi o que aconteceu aqui na nossa capital. Mas seguro contra enchente, algum seguro cobre esse problema de enchente também? Não, infelizmente não. Você tem a cobertura de alagamento, né? Mas tem um teto que a companhia ela pede, ela nunca vai dar mais do que aquilo, ela pede um teto. Até porque tem situações que ela nem tem essa cobertura, é o caso de Petrópolis, por exemplo. Tem situações que quando você vai fazer o seguro lá e vê a cobertura do alagamento, eles não dão cobertura, não tem, porque eles sabem que é uma situação de risco. É a mesma situação que eu incluí uma cobertura de ressaca para casas de veraneio, casas de praia, porque você sabe que vai ter sempre uma ressaca, então o risco praticamente é certo. Né? Então, na cobertura, eu tenho a cobertura de alagamento sim, mas a cobertura para enchente, eu não vou ter essa cobertura. Ok. O mesmo acontece para outros desastres naturais também, Jaildo? Olha, desastres naturais, a grande maioria, você vai ter cobertura em algumas situações para seguros de patrimônio móvel e imóvel, tá? Então, o que é que você tem que ver? Por exemplo, a gente tem uma situação aqui que é muito difícil acontecer, vendaval. Mas já está ocorrendo a gente teve aí no finalzinho do ano um vento muito forte, que era uma coisa que praticamente a gente não tinha. Então você deve incluir também a cobertura de vendaval. No sul, a gente tem chuva de granizo. Aqui a gente não tem. Você tem cobertura para isso? Tem. Então são algumas situações de causas naturais que você tem cobertura, mas algumas apólices você tem que incluir, que é o caso de coberturas para residências, condomínios e empresas, e a cobertura para automóvel já está dentro da cobertura compreensiva. Muito bem, essas imagens que vocês veem aí são as imagens de lá da região de Petrópolis, né? No Rio de Janeiro. Salvamento, a gente acompanha aí nessa imagem. Nessa foto, os bombeiros, Defesa Civil, então, tentando fazer o resgate de pessoas. Nesse momento, já são quase 200 pessoas mortas, né? E algumas ainda desaparecidas. E a gente segue também acompanhando essa situação por lá. Jaildo? No caso de Petrópolis, eu acho que a gente tem uma situação muito... Está ocorrendo sempre. A gente está tendo uma mudança climática e agora os governos não estão dando prioridade para o que deve dar prioridade. A gente teve situação em Petrópolis esse ano, para o ano ninguém sabe qual vai ser, mas vai ter chuva de verão de novo. Ano passado foi outra região, né? Então também falta investimento do governo em algumas situações para evitar esse tipo de calamidade pública, né? Pois é. Muito obrigada pela tua participação. Semana que vem, o que é que a gente vai ter? Bom, semana que vem eu vou falar sobre dicas de seguro viagem.
Tá? Então, vamos falar sobre algumas dicas, como contratar, quais são as coberturas, tá? Aqui na sua TV Mar. Então, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço para todos. Pois é, muito obrigada, Vidgeio. Esse foi nosso quadro, então, Momento Seguro. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Pois é, e a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo muito mais informações ainda para vocês.